Olá, gente. Meu nome é Israel Subirá e eu estou aqui hoje a convite de meu pai para compartilhar uma mensagem que tem queimado muito em meu coração. Muitas vezes dormimos e acordamos como se Jesus não tivesse compartilhado o que é o mandamento mais importante das Escrituras. E é exatamente sobre isso que nós conversaremos hoje. Estou aqui no Parque Barigui, em Curitiba, e eu quero compartilhar com você acerca do mandamento mais importante. Em Marcos 12, no versículo 28, nós temos um escriba que se aproxima de Jesus ensinando. Esses escribas eram pessoas que tinham muito contato com a palavra de Deus. A profissão deles era abrir os pergaminhos da Escritura e abrir um pergaminho em branco e copiar letra a letra, para que aquele pergaminho que ele estava trabalhando fosse uma réplica exata do anterior. Então essas pessoas tinham muito contato com a palavra de Deus, eles conheciam muito bem as Escrituras. E esse homem, ele se aproxima de Jesus ensinando uma multidão e ele se impressiona com os ensinamentos de Jesus. E ele tem aquela pergunta que está queimando no coração dele, ele pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante? Muitas vezes nós brincamos e perguntamos aos nossos amigos: se você tivesse uma pergunta para fazer para Deus, qual seria essa pergunta? Eu me divirto fazendo essa pergunta para crianças, porque elas respondem coisas tão tranquilas, tão engraçadas, do tipo, eu perguntaria se Deus gosta de misto quente ou se cachorro vai para o céu. Mas conforme crescemos, normalmente a preocupação começa a crescer. Qual seria a uma pergunta? Mas esse escriba, ao ver Jesus ensinar, tem uma pergunta que está gritando em seu coração: qual o mandamento mais importante? Eu imagino que a multidão olhou agora para Jesus esperando a sua resposta. Qual dos 613 mandamentos ali do Velho Testamento seria o mais importante? E Jesus imediatamente faz um gancho ao Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4, onde a palavra de Deus diz: ouça, ó Israel, o Senhor é seu Deus, o único Deus, portanto, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Esse mandamento vem juntamente nos versículos seguintes com mais um acréscimo, mais um mandamento. O de conversar sobre isso quando seus filhos acordam, quando eles vão dormir, falar sobre isso de manhã, falar sobre isso de tarde, colocar isso no seu pulso, na sua testa, nos portais da sua casa, na parede. Basicamente, essa mensagem tem que estar em todo lugar. Então, esse mandamento de amar ao Senhor de todo o coração, alma e força vinha junto com o mandamento de ensinar a sua família a fazer o mesmo, de conversar sobre isso a todos o momento, de ter uma cultura onde nós constantemente conversamos acerca de amar ao Senhor. E esse escriba se impressiona com a resposta de Jesus, ele se empolga e ele diz: sim, mestre, você respondeu bem, porque mais vale, é mais importante fazer isso do que qualquer holocausto ou sacrifício. E agora Jesus se impressiona com esse escriba, que nós muitas vezes vilanizamos, pensamos nele como um fariseu, mas Jesus se impressiona com ele e ele diz para o escriba que o reino não está longe dele. Agora, essa passagem é tão importante porque nós temos aqui o Senhor afirmando qual que é o mandamento mais importante das Escrituras. Ele cita essa passagem de Deuteronômio e ele diz que o mandamento mais importante é esse: de amar o Senhor de todo o coração, alma e força, e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele diz que esse segundo é o mesmo que o primeiro, é de igual importância. Então, amar a Deus de todo o coração, alma e força, e amar o próximo como a mim mesmo, é o mandamento mais importante das Escrituras. E é interessante que tudo na Escritura se encaixa nisso. Se conseguimos praticar isso, de fato, vamos conseguir cumprir todos os desejos de Deus. E Jesus chamou isso do mais importante. Então, eu e você temos que priorizar isso, porque não dá para exaurir a importância de algo quando o Senhor enfatizou o que é o mais importante. O desejo do Senhor é que o amemos de todo o coração, alma e força. Um dia, enquanto eu cursava hermenêutica na minha faculdade de teologia, eu tive um exercício onde eu podia ir e trabalhar a interpretação de uma passagem, que é justamente a ideia de hermenêutica, a interpretação das Escrituras. E eu logo escolhi essa de Deuteronômio, que Jesus chamou ser a mais importante. E conforme eu perscrutava o texto ali, tentando ir mais a fundo, eu encontrei algo de diferente, porque a palavra que nós traduzimos como força é, na verdade, um advérbio de intensidade, é a palavra meode. Ela sempre aparece na língua hebraica como um advérbio de intensidade na língua portuguesa, com o intuito de intensificar a algo. Então, por exemplo, em Gênesis 1:31, quando Deus olha para o que ele fez, ele olha para a humanidade, ele diz que foi muito bom, foi meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, ele fica meode zangado. E quando Jacó prospera na terra de seu sogro, a Bíblia diz que ele ficou meode rico. Então, meode sempre aparece para intensificar algo. Só que aqui nessa passagem, está usado sozinho.
Tá? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu meode. É como se a Bíblia estivesse dizendo, ame o Senhor seu Deus com todo o seu muito, toda a sua muitice. Quando eu encontrei isso naquela passagem, eu fui logo buscar um estudo acerca do assunto e eu encontrei um muito legal do Bible Project, que faz vídeos acerca das Escrituras, inclusive agora legendados e até traduzidos em português. E eu encontrei um estudo sobre essa passagem, né, sobre essa palavra, na verdade, que abordava como ela estava nessa passagem. E aquele professor ali disse que o jogo que é feito aqui no hebraico é como se as escrituras estivessem dizendo, ame o Senhor com todo o seu muito, reticências, ou melhor ainda, com o seu muito, um underline, como se estivesse deixado em branco, para você aplicar aquela intensidade em tudo o que você faz, o que não é um tema estranho para as escrituras. Nós vemos em Colossenses 3:23 que tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Nós vemos em 1 Coríntios que quer comamos, quer bebamos, nós devemos fazer isso para a glória do Senhor. Esse é um tema recorrente nas Escrituras e desde lá de trás, desde Deuteronômio, o Senhor deu tanta ênfase a isso. E é por isso que na tradição judaica, no momento onde Jesus compartilhou isso, é como se ele tivesse dito ao povo, 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Era algo que eles ouviam tanto, porque justamente pelo mandamento de conversar acerca disso o tempo inteiro, o povo de Israel fazia essa oração, essa passagem 2 vezes por dia. Eles chamavam ela de Shema, que é o primeiro verbo desse mandamento, ouça, ó Israel. Então eles estavam acostumados com essa passagem, mas muitas vezes sem ver a riqueza dela, a praticidade dela. Então nós temos esse mandamento de amar ao Senhor com todo o coração, alma e força. E a verdade é que é muito importante, crucial que entendamos como que é o amor de Deus por nós. Porque nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha de religião, numa caixinha de performance, e nós imaginamos que Ele está somente interessado, ou que Ele somente expressa amor por nós e por nossas vidas, quando nós desempenhamos disciplinas espirituais, quando lemos a Bíblia, quando oramos, quando frequentamos a igreja, e todas essas coisas são essenciais para o nosso crescimento espiritual, nossa nutrição espiritual, sim, e é verdade. Mas a verdade é que não é só isso que Deus quer de você. Em Amós, no capítulo 5, versículo 21, nós vemos Deus, através do profeta, criticando o seu povo, dizendo, para longe de mim com suas canções, seus louvores são como ruídos para mim. As suas assembleias solenes me dão nojo. Ao invés disso, eu quero ver justiça como um rio na sua sociedade. Então aquele povo está fazendo um culto onde eles fazem com intensidade, eles têm vários tipos de ofertas, vários tipos de canções. Mas o Senhor diz, para longe de mim com tudo isso, porque o momento que vocês deixam o templo, o coração de vocês já não tem mais intensidade ou amor por mim. E nesse caso aqui, nós não estamos nem falando de alguém que honra o Senhor com os lábios, mas que o coração está distante dele, como os fariseus, que Jesus confrontou, dizendo que era acerca deles que o profeta Isaías profetizou. O que nós vemos aqui é um povo que derrama o seu coração na presença do Senhor num momento, mas quando eles saem do templo, eles deixam de amar o Senhor com a mesma intensidade. Agora, se a gente pensar em todos os exemplos que o Senhor nos dá acerca de seu amor por nós, seja de paternidade ou casamento entre Jesus e a igreja, isso sempre se refere a um relacionamento que ele é integral e não parcial. Quer dizer, o Senhor deseja que nós o amemos no momento de devoção, de leitura bíblica, num culto, numa festa, sim, mas o nosso amor e devoção não pode terminar por Jesus ali, porque não é suficiente que nós amemos ao Senhor com o coração parcial, quando o maior mandamento é amá-lo de todo o coração, alma e força. Então Deus quer sim que você queime no seu devocional em amor por Ele, mas quando você sai daquele ambiente devocional e começa o seu dia e você vai para o trabalho ou você estuda, Ele quer que você queime na mesma intensidade. Ter essa revelação de um amor integral e não parcial é o que nos permite amar a Deus de maneira integral, é o que nos permite queimar por Ele quando estamos trabalhando, ou quando estamos estudando, ou quando estamos em família, do mesmo jeito que nos derramamos quando estamos louvando ao Senhor em comunidade, em comunhão numa igreja. E esse é o desejo do Senhor. Isso se torna muito, muito claro também em Atos 1, quando vemos a grande comissão, quando o Senhor Jesus nos chama a sermos as suas testemunhas, não simplesmente a dar o seu testemunho. Quer dizer, o testemunho está em quem somos e não somente no que dizemos. Nós testemunhamos com a nossa vida. E isso só é possível ser feito e ser feito do jeito certo se queimamos em amor pelo Senhor o tempo inteiro. Você nunca se interessou pela matéria de um professor que não era apaixonado pelo que ele ensinava. Eu tenho praticamente certeza. Pode haver raras exceções, mas normalmente uma aula só é contagiante quando o professor ama o que ele ensina. Do mesmo jeito, como podemos esperar ser testemunhas efetivas do Evangelho se não demonstramos essa paixão com a nossa vida?
se não demonstramos o quanto amamos ao Senhor em tudo que fazemos. E a verdade é que isso é ser uma testemunha do Evangelho e das Boas Novas. A maneira como vivemos vai testemunhar ao mundo acerca de quem seguimos e amamos. Então, entenda, o Senhor te ama de maneira integral e espera que você o ame de maneira integral. Desde o princípio, o Senhor fez questão de se fazer presente. A palavra de Deus diz que Ele chamou todas as coisas à existência, mas que a humanidade Ele fez com as próprias mãos. A Bíblia faz até questão de distinguir os verbos. Tudo que Deus criou no Velho Testamento foi bará, mas quando Ele criou a humanidade, a Bíblia usa assá, que quer dizer manufatura, mãos na massa. O Senhor desejou intimidade com você desde o primeiro dia. E Ele continua desejando ter intimidade, um relacionamento profundo e pessoal com você. E o meu desejo é que cada um de nós possamos queimar em amor pelo Senhor todos os dias. E de fato, cumprindo esse mandamento que o Senhor chamou do mais importante, em tudo que nós fazemos. Seja no nosso momento de devocional pela manhã, seja numa reunião que temos no final de semana, seja nas nossas refeições em família, nos nossos momentos de estudo ou de trabalho. O tempo inteiro, com tudo que somos, nós devemos amar ao Senhor com todo o coração, alma e de toda a nossa muitice, com toda a nossa intensidade. Deus te abençoe.